Olá, meus queridos yogaholikers do YouTube, tudo bem com vocês? Gente, estou aqui para dar uma introdução nesse canal do YouTube hoje. Eu estou gravando algumas aulas hoje aqui para nossa plataforma da Yogaholic. Pensei, vou gravar um vídeo pro YouTube, né? Para essa galera me conhecer. Então vamos lá. Meu nome é Elisa, sou professora de yoga desde 2021. Então, esse ano de 2026 vai fazer 5 anos. Além de professora de yoga, eu também sou professora de Polidance, também há 5 anos. Sendo que o Poli eu já pratico há 14 anos, esse ano vai fazer. E o yoga entrou na minha vida quando eu era criança. Quando mais ou menos eu tinha uns 8 anos, acho que era isso. Meu pai e minha mãe praticavam yoga aqui na minha cidade e me levavam quando eu era criança, porque eu sempre amei as posturas. Quando eu comecei o yoga quando era criança, eu fui por causa das posturas, gente. Eu queria ser atleta de ginástica olímpica. Eu vi aquilo lá como algo assim, meu Deus, eu preciso saber fazer aquilo. E aí, eu não podia ir sempre, né? Porque as aulas do yoga eram apenas para adultos. Meus pais me levavam lá de gaiato pra fazer a aula. E eu amava. E aí, depois que eu fiquei adulta, continuei durante a minha faculdade de veterinária. Tenho mais isso na minha vida, né? Eu sou formada em veterinária, atuei como veterinária de equinos por um tempo da minha vida e fiz a minha transição de carreira para professora de yoga e polidense hoje em dia. Então, gente, eu sou uma pessoa, eu sou suspeita pra falar. Mas, enfim, o yoga na minha vida, ele me ajudou de uma forma que vocês não têm noção. Quando eu fiz a minha transição de carreira, eu tava muito mal mentalmente e emocionalmente, gente. Durante a minha residência veterinária, né, a minha pós-graduação, eu tive um burnout muito grande durante a residência. Então eu tive, dentro do burnout, eu tive muitas crises de ansiedade, pânico, um começo de depressão. E aí com isso veio crise de gastrite, insônia. Eu sonambulava todos os dias com os meus pacientes equinos. Todo santo dia, gente, eu não dormia. Eu emagreci 11 quilos. E eu fiz 1 ano só. Graças a Deus, porque se eu tivesse feito 2, eu acho que eu não estaria aqui nesse momento. Mas enfim. E aí, quando eu terminei, que eu decidi assim, não, eu não vou mais atuar na veterinária. Porque depois que eu saí da residência, eu ainda atuei um pouco aqui na minha cidade. E aí eu vi que realmente não era o que eu queria. Não era o que estava me fazendo feliz. Não era a vida que eu queria ter pro resto da minha vida. E eu falei, não, chega, não vou mais atender, eu vou ser professora de yoga e polidense, vai ser isso, porque é isso que eu gosto, eu vou trabalhar com as coisas que eu gosto e foda-se. Quero saber. Gente, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com isso, que eu procurei pra fazer um curso de formação, né, meu primeiro curso de formação em yoga foi aqui na minha cidade, em Guarapuava, foi um curso de yoga integral, né, me formei em yoga integral primeiramente. E no curso, nossa, gente do céu, quanta coisa eu aprendi. Cada encontro eu voltava com muito insight sobre a minha própria vida, sabe? Algo assim que eu entendia que eu não precisava seguir, porque era uma crença que tinham colocado em mim, que as pessoas que colocaram também nem sabiam por que elas estavam seguindo aquela crença. Dogmas, preocupações que a gente mesmo impõe na nossa cabeça, que nem existem. Medos inexistentes, que nem tem porquê. Ansiedade, sabe? O yoga me mostrou essas coisas não são reais. E eu entendi que a maioria das coisas era minha cabeça que criava. E quando eu entendi, eu falei, nossa, fez assim minha cabeça. Gente, foi um divisor de águas na minha vida. Então, assim, eu sou muito suspeita pra falar, porque hoje em dia eu consigo levar a minha vida de uma forma muito mais leve do que eu levava antes. Eu era muito crítica comigo mesma, me cobrava muito em fazer as coisas. E hoje não que eu não me cobre, eu continuo sendo uma pessoa muito responsável, mas uma pessoa mais leve, no sentido assim de que, tá bom, tudo bem, não deu certo, não era pra dar certo, bola pra frente. Se acontecesse algo que não desse certo pra mim antigamente, eu ia ficar matutando aquilo na minha cabeça por horas, às vezes até mesmo por dias. E hoje em dia, isso é só um exemplo, né? E hoje em dia eu entendi que tudo bem, vai ter outro momento. Tudo bem, não deu certo, não era pra mim, não era pra ser pra mim. Tudo bem, o que é pra mim sempre vem a mim. Então, hoje em dia, essa parte eu desapeguei, essa é a palavra. Eu desapeguei de muitas coisas da minha vida. Porque desapego não é só de coisas físicas, materiais, mas sim de pensamentos, de comportamentos,
de atitudes, de emoções, até mesmo de pessoas. E eu aprendi isso. E o yoga hoje na minha vida, eu nem sei explicar o que é, mas ele é a minha vida. A vida é yoga. A vida é yoga. Eu entendi que a vida é yoga e eu entendi o significado dessa frase, porque hoje eu vivo yoga. Então, assim, a gente, como professor, a gente precisa estudar muito. A gente faz muita formação, especialização, continua lendo os livros, né? Porque a gente precisa ser curioso, precisa ser curiosa, precisa ter dúvida, precisa criar a dúvida. A dúvida é importante e é boa. Quando a gente não tem dúvida, a gente para de estudar, para de questionar, para de buscar evoluir. Então, a dúvida precisa existir sempre, sempre. E aí, por que eu trago isso, né? Esse assunto que eu falei hoje aqui na plataforma foi sobre crenças. E aí, a gente não pensa, porque as crenças são coisas que nos são impostas quando a gente é criança, geralmente. E quando a gente é criança, a gente acredita nas pessoas que estão cuidando da gente, nas pessoas que são superiores a gente naquele momento, né? E aí a gente endeusa essas pessoas. Obviamente que essas pessoas não fazem por mal falar as coisas que elas acreditam, mas nem elas sabem o porquê elas acreditam, né? Da onde surgiu? Da onde veio essa ideia? Da onde veio aquele pensamento? Nem elas sabem. E aí, o que eu quero dizer com isso é que nesse momento que a gente é criança, a gente é exposto a muita crença. E aí a gente carrega essas crenças com a gente, que a gente leva pra vida inteira e acabam se tornando automáticas na nossa vida. Muitas delas nos limitam, nos deixam com medo, não nos deixam dar um passo à frente, que às vezes a gente precisa de um pontapézinho pra gente evoluir, um pontapézinho pra gente fazer o que a gente precisa fazer, não nos deixam flexíveis, não nos trazem leveza pra nossa vida, fazem com que a gente se cobre muito. E às vezes, gente, nem precisa de tudo isso, sabe? E aí, por que eu falo isso? Porque o yoga é isso. A filosofia dele faz com que a gente entenda que a gente precisa se autoconhecer e não botar as crenças à frente, porque crença não é verdadeira, toda crença é falsa. E aí, eu te pergunto, por que você precisa de uma crença? Louco isso, né? A gente se agarrar a crenças achando que a gente precisa de uma. O que a gente precisa é se autoconhecer. O que a gente precisa é entender o que a gente precisa para nossa vida, o que a gente quer ser para nossa vida, ou o que a gente é em essência na nossa vida, né? As nossas vontades, as nossas verdades, é isso. E para isso, você só consegue tirar uma crença entrando no processo de autoconhecimento com a mente aberta. Com a mente aberta, repito, com a mente aberta. A gente não desfaz crença nenhuma estando com a mente fechada. Porque se você tá com a mente fechada, você já tem uma opinião formada sobre aquilo, então não adianta, você tem que estar com a mente aberta. Então, a partir desse momento, eu te oriento como professora a sempre questionar. Se vier um pensamento automático, tenta ficar consciente dele e questiona de onde ele tá vindo, por que ele tá vindo, por que você tá com medo, por que você não faz aquilo, ou melhor, por que você faz isso se você nem sabe por que você tá fazendo. Então, gente, vou deixar esse questionamento aí pra vocês hoje, pra vocês questionarem as suas crenças, né? Questionem as suas crenças, entrem em dúvida, a dúvida é boa, a certeza nem tanto. E, gente, claro, se inscreve no canal, ativa o sininho e venha ser meu aluno na Yogaholic. O link está na descrição aqui do YouTube.